amigos, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo dirigido do Evangelho segundo o Espiritismo, no canal Espiritismo e Vida. Meu nome é César Sátiro dos Santos, eu sou membro do Centro Espírita Chico Xavier, aqui na cidade de Sherbrooke, província do Quebec, no Canadá. Nós temos hoje para o nosso estudo um item do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo extraordinário, né, que provavelmente é o coração, podemos dizer assim, do Evangelho segundo o Espiritismo. É realmente um capítulo que nos apresenta, né, a percepção e as explicações para uma das afirmativas de Jesus, provavelmente uma das menos compreendidas, né, ao longo dos séculos. Por que são bem-aventurados os aflitos? E Allan Kardec e os espíritos superiores nos explicam isso de uma maneira muito convincente. E uma das explicações é que nós temos muitas vidas, né? Nós sabemos disso como espíritas. A reencarnação é uma dessas chaves que nos permitem entender, interpretar, compreender os ensinamentos do Evangelho. Contudo, muitos dos nossos amigos que não são reencarnacionistas ou que não têm o mesmo ponto de vista do Espiritismo vão apresentar uma crítica dizendo, bom, mas se nós reencarnamos e já vivemos outras vidas e é isso que explica em grande parte os nossos sofrimentos, as nossas provações, as nossas expiações, por que finalmente nós não nos lembramos? Então, respondendo a isto, no capítulo 5, item 11, né, no item esquecimento do passado, Allan Kardec vai responder exatamente a estes nossos amigos, né? Para dizer que, bom, o esquecimento do passado não é, na verdade, um obstáculo para a nossa evolução. É algo essencial, na verdade, para o nosso progresso espiritual. Por exemplo, diz Allan Kardec, né, nesse texto, com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Façamos um exercício de mudança de mundo, né? Mudança de situação. Imaginemos que que Deus não tivesse feito assim, né? Ele vai nos dizer, nesse mesmo texto, que Deus lançou um véu porque ele entendeu que isso era uma vantagem para nós. Então vamos imaginar que Deus não tivesse feito assim a lei da reencarnação, que nós renascêssemos sabendo quem fomos. Bom, é claro, meus amigos, que nós não conseguiríamos evoluir. Isso é muito claro. Nós nunca conseguiríamos superar encarnações que já tivemos. Nós teríamos uma tendência a voltar sempre aos mesmos meios em que já vivemos. Eu poderia ter sido um grande homem poderoso, um barão, e aí a reencarnação me leva a nascer num meio pobre e humilde. Bom, mas eu tendo a lembrança, eu não aceitaria isso. Eu poderia simplesmente voltar àquele meio e dizer às pessoas, olha, sou eu, estou aqui, e elas certamente lembrariam, porque elas também lembram das suas encarnações passadas, então nós nunca superaríamos este entrave. Se fui alguém muito rico e poderoso, eu continuaria tendo a tendência de achar que ainda sou aquela pessoa.
E o que acontece é que em cada nova encarnação nós temos um recomeço. O esquecimento é maravilhoso porque ele permite um recomeço. É como escrever um novo livro. Cada encarnação é um novo livro. Ou algumas páginas, né, de um livro que estamos escrevendo há muitos milênios. É um novo período. Você tem a possibilidade de aprender o que não aprendeu, de construir novas relações. Normalmente nós vamos nascer com pessoas com quem já vivemos, com quem estabelecemos ligações de simpatia, relações de fraternidade, de amizade, mas também podemos nascer com aqueles com os quais estabelecemos relações difíceis. Então, nós todos perdemos esta memória, ao menos temporariamente. Seria muito complexo, muito difícil nascer no meio, por exemplo, e sabendo que nós fomos alguém muito ruim, que fizemos muito mal às pessoas. Aquilo seria uma grande humilhação para nós. Como superar isto? Como mudar? Como reconstruir? Como construir uma nova história? Então, Deus, para facilitar o processo, nos permite nascer tendo, né, uma perda temporária. Isso é importante que nós saibamos. Nós não temos uma perda absoluta, como Allan Kardec vai explicar nesse mesmo texto. Por exemplo, nos momentos de liberdade, no período de sono, ou, né, em alguns momentos em que estamos em oração, em reuniões mediúnicas, em meditação, nós podemos ter vislumbres das nossas vidas passadas. E muitas vezes, alguns de nós podemos ter muito claro, né? Embora basta, como nos ensinam os espíritos, analisarmos as nossas tendências, analisarmos o que nos atrai, o que nos afasta, do que gostamos, do que não gostamos, os tipos de profissão, de pessoa que nos são mais afins. Então, analisando tudo isso, nós temos uma certa ideia do que trazemos conosco. Mas, nascendo, nós temos a suspensão temporária desta memória, que vai ficar guardada, né, nas profundezas do nosso perispírito, do nosso inconsciente, se podemos dizer assim, que é um inconsciente, na verdade, que não tem nada a ver aí com esse inconsciente da psicologia, podemos até dizer assim, porque é uma memória acessível. Simplesmente ela não está acessível no período em que nós estamos acordados em vigília na vida atual. Então, é uma memória perfeitamente acessível, e nós sabemos que, né, com as regressões por hipnose, por exemplo, nós podemos ter uma parte de acesso a essa memória, e por outros meios também. Mas o que interessa Allan Kardec nos explicar? Que isto foi feito assim justamente para que nós não tenhamos acesso. Por isso essa curiosidade que muitas vezes nós temos de querer saber quem fomos, tudo isso revela um pouco a nossa vaidade, né, de termos essa ilusão de, eu fui alguém importante, eu fiz algo de importante, eu fui alguém de poderoso, eu conheci personagens importantes. Tudo isso é mais, na verdade, reflexo da nossa vaidade, do nosso orgulho. A coisa mais bonita que existe na reencarnação é justamente essa opção, essa possibilidade de começar de novo. É um recomeço, é uma nova vida, é uma nova história. E nós vamos ter exatamente aquilo que precisamos, né? Diz o Evangelho, para nos melhorarmos, deu-nos Deus precisamente o de que necessitamos. A voz da consciência e as tendências instintivas. A voz da consciência é onde está escrita a lei de Deus. Nós trazemos em nós a lei de Deus.
E se nós pararmos para pensar nisso, isso é extremamente importante, meus amigos. Façamos uma reflexão só sobre esta frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta frase está escondida toda uma psicologia espírita e todo um processo de educação espírita. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Se pararmos para pensar só na questão da voz da consciência, nós vamos ver que toda a nossa educação está equivocada. Nós incentivamos as pessoas a aprenderem coisas, mas raramente fazemos no processo educativo, mesmo nos lares, essa retomada da voz da consciência. Isto mudaria completamente a nossa educação. Nós deveríamos ter um período de formação, principalmente nesses primeiros anos da vida do reencarnado, que o levasse a refletir seriamente sobre os valores, sobre os ensinamentos do Evangelho, por isto, a importância do culto do Evangelho no lar, das evangelizações em mocidades espíritas equilibradas, bem dirigidas, bem formadas, de maneira que nós pudéssemos alimentar na alma da pessoa que está ali, do espírito que está ali, a possibilidade de já começar a tomar consciência e fazer atenção, prestar atenção a estes elementos que devem guiá-la ao longo da vida. Ouça sua consciência. E a sua consciência deve dizer aquilo que diz o Evangelho, porque não pode ser diferente. Por isso o Evangelho existe. Por isto a importância do culto do Evangelho no lar. Por isto a importância desse estudo que estamos fazendo aqui. É para lembrarmos a nós mesmos que temos estas informações já embutidas em nós. Não fazemos nada mais do que trazê-las das profundezas para a superfície. Então, esta simples frase, é realmente uma pequena frase, ela já nos conta toda uma história de como deveríamos rever nossos valores, nossa educação, aquilo que é prioritário na nossa vida, na formação dos nossos filhos e dos nossos jovens. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Isto é maravilhoso. Ao nascermos, nós não trazemos mais nossos títulos do passado, nossa história de família, nossas condecorações, nossos crimes, nossos erros. Ao nascer, nós não trazemos nada daquilo que fez parte de uma história, mas aquilo que fez parte da constituição da nossa personalidade. Trazemos os erros, os crimes, o que aprendemos, incorporados na nossa personalidade, nas nossas tendências. E nós somos chamados a fazer escolhas, a tomar novas posturas. Mas nós nascemos qual nos fizemos. E isso é extraordinário. Nós deixamos tudo, títulos, história, os brasões de família ou a miséria em que vivemos. O que nós aprendemos nessas situações? O que se incorporou em nós e o que não se incorporou em nós? O que foi que estas vidas que vivemos, como elas nos formaram? Então, quando nós nascemos,
Desde pequeninos, nós começamos a manifestar tendências que estão mostrando para nós mesmos e para os outros, principalmente para pais e educadores, quem é aquele espírito, o que ele traz em si. E nós devemos prestar atenção nisto para poder ajudá-lo, para poder guiá-lo, para poder ampará-lo no seu crescimento, né, de mais uma encarnação. Então, isso é muito bonito, porque nós vemos que todo o trabalho feito numa encarnação, todo o trabalho realmente feito, aquele que nós fazemos para incorporar elementos na nossa personalidade, estes permanecerão conosco. Eu posso estar numa situação A, B ou C nesta encarnação, e já estive em outras, mas o que a providência divina realmente espera de nós é exatamente isso, que nós percebamos que as situações são meros contextos, nos quais o importante é o que nós aprendemos, é o que nós incorporamos. Então, quando nós trabalhamos para desenvolver uma virtude, um talento, uma capacidade, aquilo se incorpora no espírito, porque é uma competência adquirida. Por isto, nós não devemos desistir. O processo de melhoria pessoal deve ser o foco da nossa vida. Então, nós começamos a aprender algo e temos dificuldade. Mas é ali que nós devemos insistir. Porque o esforço que fazemos para adquirir aquela nova competência, né, vai abrir fronteiras na nossa alma, no nosso cérebro e no nosso perispírito, que vai incorporar aquelas aquisições. E na próxima encarnação, aquele perispírito que foi mudado pelo esforço, vai impregnar e dirigir a formação do novo corpo, de maneira que você já nasça com certas facilidades. E aí as pessoas vão dizer, ele tem um cérebro privilegiado, ele tem uma biologia privilegiada. Não existe isso, né? Há pessoas inteligentíssimas que têm filhos com deficiências e dificuldades de aprendizagem. E há pessoas extremamente simples que não frequentaram a escola e que têm gênios dentro de casa. Então, é um parente do passado, né? Aí a biologia vem com são as explicações que nada explicam, né? E nós veremos que isto, na verdade, é muito simples para o Espiritismo. Conquista realizada, esforço feito, conquista realizada, conquista incorporada. O esforço que você fez para adquirir aquela virtude se incorpora em você, se incorpora na sua estrutura espiritual, em quem você é. É como aprender a ler ou aprender matemática. Você pode ter dificuldades, mas à medida que você vai fazendo esforços, vai ficando mais fácil. E chega um momento que aquilo é uma coisa muito simples e automática. Você não precisa mais pensar, porque aquilo se incorporou. Então, cada vez que nós nascemos, isso é muito interessante. Porque nós nascemos com aquilo que realmente se incorporou na nossa estrutura espiritual. Então, todos os faz de conta, todas as manias, né, de fazer para que os outros pensem, nós vivemos fazendo isto na nossa vida. Às vezes somos educados e damos a impressão de ser virtuosos. E muitas vezes, em certos momentos, revelamos quem realmente somos. E muitas vezes algumas poucas pessoas, como a família, por exemplo, sabem
né, que aquele sujeito só parece. Mas todo mundo acha, né, maravilhoso, é tão bacana, é uma pessoa tão simpática. E aí você comenta com alguém da família, né, a pessoa faz aquela cara, pois é, né, pois é. E então nós vivemos muito disto, de fazer aparências, de aparecer para os outros, de criar imagens, de marketing pessoal, né? Até cursos aí, mas o que o Cristo e o Evangelho nos convidam é para a realidade das transformações profundas no nosso ser. É para esta mudança do homem velho que tem que ser superado pelo homem novo. Novo homem em Cristo eu sou, dizia São Paulo. Novo homem em Cristo eu sou. Então, quem fala essa frase é um homem que acreditava possuir uma verdade, que vinha de uma família rica, que tinha uma posição importante no quadro da sua raça, do seu povo, e de repente ele se depara com a verdade, né, daquele um que disse, eu sou a verdade. E aquilo choca profundamente, o obriga a reavaliar todos os seus valores, toda a sua vida, todo o seu modo de pensar, de agir. E ele assume a luta desta mudança. Então, meus irmãos, o processo que nos trouxe a este mundo é importante viver com honestidade, é importante que nós comecemos a não fazer de conta. Porque o que realmente nós somos, isso vai aparecer mais cedo ou mais tarde, mas vai aparecer com certeza no nosso novo nascimento. Porque ali nós não temos, né, as máscaras sociais, nós não temos tempo de incorporar todas as sutilezas que utilizamos nas nossas relações sociais e que encobrem quem nós realmente somos. Então, uma criança começa a mostrar desde cedo, desde jovenzinho, né, ali chegando na adolescência, e o espírito de Batuíra nos dá essa mensagem através de Chico Xavier, dizendo que é muito importante esse período de formação, porque à medida que nós vamos chegando na adolescência, juventude, a força das personalidades do passado começam a querer, né, romper a barreira do esquecimento e começam a se manifestar como tendências. Por isso nós vemos algumas pessoas que parecem assumir uma nova personalidade. Na verdade, não é uma nova, é uma velha personalidade. É quando a força das nossas tendências, do nosso psiquismo, de quem nós fomos no passado, começa a vir à tona. E é aí que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós esquecemos o passado, mas a energia do passado está em nós. As forças do passado estão em nós. Então notemos, meus irmãos, que há toda uma psicologia espírita, digamos assim, neste texto. Porque nós estamos em face de um conhecimento que é extremamente importante para os educadores, para os pais, e diríamos para a sociedade. Quando os nossos educadores, legisladores, começarem a se dar conta da verdade da reencarnação e do fato que o esquecimento é um período abençoado para que possamos formar o caráter, dar a chance àquele espírito que recomeça de se reconstruir, nós investiremos mais em formação moral e menos em formação intelectual. Qual é o problema de começar um pouco mais tarde a literatura,
ou as matemáticas, ou as ciências, ou as línguas estrangeiras? Qual é o problema de começar um pouco mais tarde? Ou qual é o problema de diminuirmos o peso disto e incluirmos a formação moral? Porque senão nós vamos continuar perdendo esta chance, este momento precioso, ao qual deveríamos dar mais atenção para poder formar seres humanos do ponto de vista da eternidade, da reencarnação, e principalmente dar a chance, a oportunidade a estes espíritos que recomeçam de encontrarem um caminho, de não repetirem as mesmas coisas do passado. Porque se nós não aproveitamos este período de esquecimento e de maleabilidade do espírito para incutir valores, noções evangélicas, ideias e ferramentas que vão lhe servir ao longo da sua nova vida, se nós perdemos este momento, a velha personalidade do passado, com a sua força, com as suas tendências, vai se manifestando. O que é a reforma íntima para todos nós? É a confrontação entre a nova criatura que chegou a este mundo, que pensa que vem vazia, que não tem uma história, mas que aos poucos começa a se ver confrontada com tendências, com paixões, com apegos, com tentações. E aquilo tudo nos mostra o quê? Nos mostra quem somos. Se eu sou tentado na área do dinheiro, mostra que provavelmente foi esta área na qual eu falhei. E assim sucessivamente. Então o passado se apagou, entre aspas. O passado das tendências não se apagou. E é por isso que não basta só falarmos, o passado nós o esquecemos. Não, nós o esquecemos no período de vigília, temos muitas vezes acesso a ele no período de sono ou nos períodos de desprendimento, pela oração, pela reunião mediúnica, etc. Mas no nosso espírito está a informação. Nós sabemos que estamos vivendo aquela vida porque temos razões para vivê-la. Que estamos, às vezes, atravessando sofrimentos que precisamos atravessar. Não sabemos conscientemente, mas lá no fundinho de nós sabemos. Então é muito bonito, porque o texto do Evangelho vai nos dizer: pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Se nasce com qualidades, com talentos, é porque investiu. Senão o mundo e Deus, a vida, Deus, as leis divinas não seriam justas. Você tem ao lado um menino que 5 anos, toca piano e aprende matemática, e outro que não consegue as primeiras letras. Onde está a justiça disso? É óbvio que isto, a reencarnação é maravilhosa, porque ela nos mostra exatamente quão justa é a lei. Quem trabalhou, tem. Quem se desenvolveu, tem. E quem ainda tem por fazer, tem que fazer. É lei. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Então, se nós começamos a perceber em nós essas tendências negativas, é ali que nós devemos trabalhar. E o que Allan Kardec está nos dizendo? Não importa quem nós fomos. O que importa é o que nós realmente somos. Não quem fomos como uma personalidade A, B ou C do passado. O que importa é o que realmente somos agora, o que realmente se incorporou, o que nós realmente construímos e que se incorporou em nós.
Então é isto que interessa, porque se eu vejo em mim boas tendências ou más tendências, talentos ou dificuldades, tudo isso mostra quem eu sou, mostra o que eu ainda preciso desenvolver e mostra o que já foi desenvolvido. E isso é muito bom também. Todos nós temos algumas facilidades, coisas que não são mais fáceis. E temos as nossas dificuldades. E no aspecto moral, todos nós temos a necessidade imperiosa de desenvolvermos, o nosso íntimo segundo as leis do Evangelho, segundo as leis de nosso Pai. Diz ainda o texto: porquanto daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. É muito bonito, é muito justo e é muito preciso. Quando nós adquirimos algo e eliminamos aquele problema, ou adquirimos uma competência nova, aquilo é nosso. Se eliminamos os nossos erros do passado, ou uma parte deles, aquilo que foi eliminado, nós superamos. E a cada encarnação, o ser que nasce é convidado a um balanço. O que é que foi que realmente se impregnou em você? Por isto que nós vemos pessoas que vão uma vida toda na igreja ou no centro espírita. E muitas vezes vão chegar no plano espiritual em condições de necessidade e vão reencarnar em condições de necessidade, mostrando tendências de profundo egoísmo, de mágoa, de rancor, de vaidade, de orgulho, porque nós ainda não passamos na lição. Então a vida é uma imensa escola na qual nós temos que trabalhar muito. E quanto mais honestos nós formos, mais sinceros diante de nós mesmos, diante dos nossos semelhantes e, sobretudo, diante de Deus, melhor para nós. Por quê? Porque a verdade deve ser assumida desde agora. Se eu não conhecer a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos salvará. A verdade de quem eu sou, a verdade de quem eu devo me tornar. Se eu não conheço isto, eu não tenho como avançar. Se eu faço aparência, vou ao centro, tenho aquele jeitinho compungido, mas interiormente eu estou ali julgando os outros, olhando a vida de quem está do meu lado, julgando as pessoas, fazendo comentários descaridosos. Eu estou vivendo de aparências. Aquilo não é verdadeiro. Então a doutrina espírita está nos mostrando que nenhum de nós pode se esconder. Nós sabemos perfeitamente disto, que o nosso perispírito mostra para os espíritos que nos veem, os espíritos desencarnados, aquilo que realmente somos. Por isso, pessoas belíssimas podem ser verdadeiros monstros, e pessoas que são, muitas vezes, completamente fora dos padrões de beleza, são, na verdade, verdadeiros anjos. Você pode ter uma pessoa muito feia e ser um monstro interior. Você pode ter uma pessoa muito bonita e ser um anjo interior. Mas é para dizer que nós não devemos nos fiar nas aparências, mas na verdade de quem realmente somos. Viver a vida de aparências, viver a vida de faz de conta, viver a vida de marketing pessoal, isso é uma grande ilusão.
O único marketing pessoal que vale para nós cristãos é a autenticidade. É, diante de Deus, ser como aquele publicano, né, que vai orar e diz: Senhor, eu não sou nada mais do que um pecador. Tem piedade de mim. Tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o quanto eu tenho que trabalhar para reestruturar essa criatura que eu sou, naquilo que eu devo ser. Então é muito bonito, né, essa mensagem do esquecimento do passado. As reflexões que estão dentro desta mensagem é realmente algo extraordinário. Nós espíritas nos acostumamos a ler estes textos e ficar na superfície, por isso a importância de estudarmos. Há dentro de um texto como este, como já mostramos, toda uma estrutura da psicologia espírita. Indicações preciosas de como educar nossas crianças, de como orientar nossos jovens e de como lidarmos conosco mesmos, nós adultos. Porque as personalidades do nosso passado, a energia destas personalidades acumuladas na forma de vaidade, orgulho, egoísmo, se manifesta e se manifestam em nós. E é este o combate da reforma íntima, mas graças a Deus nós esquecemos. Porque nós temos que lidar com as energias dessas personalidades. Mas quem está ao nosso lado não vê mais o barão truculento, o senhor de escravos, né, o ladrão, o assassino, o padre, o santo. Nós não sabemos quem fomos e não importa. É uma beleza poder recomeçar. Não há nada mais bonito que isto. Cada encarnação é um recomeço. Mas nos diz Emmanuel, numa mensagem que se chama Recomeçar, que cada dia, na verdade, é um recomeço. Nós temos todos os dias a oportunidade de reescrever as nossas vidas, as nossas histórias. E é essencial, é fundamental que nós tenhamos esta noção. Não é só pensar que daqui daqui a alguns decênios eu talvez esteja reencarnando e vou recomeçar. Não, nós temos que pegar essa lição do esquecimento do passado e aplicá-la já nesta encarnação, porque muitos de nós temos um passado que já está muito pesado para nós. E muitas vezes esse passado que não esquecemos nos guia nesta encarnação. Começa a dirigir as nossas vidas. Então, nós temos que, já nesta encarnação, olhar para o nosso próprio passado e muitas vezes ver as coisas erradas, equivocadas que fizemos e sermos capazes de, ainda assim, nos amarmos, nos respeitarmos e superarmos. E vermos as coisas boas, positivas, nobres que fizemos e mantê-las sem vaidades, sem orgulho, sem pretensões. Nós já temos, à medida que envelhecemos, vamos chegando ali, pelos 30, 40, 50, nós já temos uma história. Não somos mais aquele jovenzinho que não tinha nada no seu passado, que estava tudo para escrever. Nós já temos uma história. E muitos de nós nos deixamos guiar por este passado que às vezes foi difícil.
Então nós vemos pessoas dizendo: eu queria muito aprender música, mas eu tive um professor que foi horrível, ele me destruiu. Não, mas ele te destruiu naquele momento, e agora? Agora você é uma pessoa que pode pensar, reagir, talvez reconstruir. Aquela pessoa me fez muito mal. Sim, ela te fez muito mal, você não tinha condições de se proteger. Mas e agora? Então, muitos de nós estamos vivendo já nesta encarnação com a lembrança e o peso de um passado que nos faz mal. Já pensaram se nós tivéssemos a lembrança de todas as nossas encarnações? Ou da última? Nós não conseguiríamos sair da cama, meus irmãos. Então a lei divina é maravilhosa. E, infelizmente, Deus não pode apagar só a parte ruim, ele tem que apagar tudo, porque senão nós não avançamos, não usamos o livre-arbítrio, não fazemos escolhas e não fazemos, sobretudo, o balanço de quem realmente somos, o balanço daquilo que realmente adquirimos, verdadeiramente, né? Sem enganações, sem aparências. É o balanço de quem realmente somos, diante de nós mesmos e diante de Deus. Então, meus amigos, eu acredito que há nesta lição elementos preciosos que nós procuramos destacar, mas com certeza há muito mais, né? À medida que nós nos tornamos mais capazes, que somos capazes de aprofundar as nossas leituras e meditações, novos ângulos vão se apresentando a nós. E isso é muito bonito nos textos do Evangelho segundo o Espiritismo. São de uma profundidade extraordinária, mas de uma simplicidade muito grande. Então nós temos sempre que ler com muito cuidado, porque o simples é só uma aparência, né? É um lago profundo no qual as riquezas estão escondidas lá no fundo, né? Então nós temos que mergulhar um pouco profundamente para buscar essas pérolas que se escondem, não se escondem, né? Mas que estão ali e exigem um certo fôlego. Então estudar é importante. Nós temos o privilégio de conhecer tudo isso, isto nos ajuda muito a analisar a nossa vida, nossas dores, tendências, sofrimentos, expectativas. Isso nos auxilia muito a olhar as pessoas, compreender as pessoas e, sobretudo, planejar nossas vidas segundo este conhecimento. Nós temos que tomar um cuidado imenso, porque esse passado que se esconde da nossa memória presente, desta memória atual, está em nós como força, como energia, como que podem, de um momento para o outro, assumir o comando, se nós não prestarmos atenção e não tomarmos cuidado. Então é muito importante que nós percebamos tudo isso e que comecemos a aproveitar o fato de que esquecemos para reescrever a nossa vida e a nossa história. Não importa o que nós fizemos, nós sempre podemos recomeçar, sempre podemos refazer, sempre podemos fazer o que é bom, o que é nobre, o que é belo. E é isto que nosso Pai Celestial espera de nós. Então, nós agradecemos o carinho, a presença de todos vocês, pedimos a Jesus que nos abençoe, nos proteja, e nós finalizamos aqui os nossos comentários deste estudo dirigido do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, antes de encerrarmos definitivamente, convidamos a todos para que estejam conosco. Na próxima semana teremos os itens 12 e 13 com o nosso querido amigo Marildo Brito, que estará nos trazendo, né, o estudo e as reflexões destes dois itens do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o nosso carinho, o nosso abraço, pedindo aos nossos benfeitores, a Jesus, que nos amparem a todos.
Fiquemos na paz do Cristo.